É o Holy Ghost Stories, episódio 7. O título é A Selfie com o Demônio, ok? A história termina bem, mas a parte inicial é bem sinistra. E talvez, eu estava me perguntando aqui, talvez esse não seja o melhor título para essa história. Ficou uma coisa muito descolada, mas é uma história que tem sim um final positivo, mas é uma história sinistra no seu interior. Como eu estava falando para vocês, né? Hoje em dia fala-se muito sobre histórias de pessoas possuídas na internet, mas são pessoas que narram histórias dos outros. Eu estou narrando aqui as minhas histórias de pessoas reais, de carne e osso. Obviamente não estou dando nome para as pessoas, mas são histórias que aconteceram comigo e eu tenho, né, as testemunhas, tem tudo aí, ok? Essa história, inclusive, não aconteceu comigo, mas duas pessoas. E essa história acontece por volta do ano 2016, em São Paulo, na Igreja Bola de Neve, lá de São Paulo, na Igreja Bola de Neve sede. Na verdade, essa situação ela não aconteceu na Igreja Bola de Neve sede exatamente, mas na sede administrativa. A sede da Igreja Bola de Neve, enquanto igreja, o templo, fica no bairro da Lapa, na Rua Clélia, 1517. Perto ali do Shopping Bourbon, perto ali daquela região ali do Sesc Pompeia, por ali. Agora, essa história ela aconteceu na Rua Turiaçu 734, que é a sede administrativa da Igreja Bola de Neve, onde acontece até hoje, né, os aconselhamentos pastorais. Então, um rapaz da igreja, que eu já conhecia há um bom tempo, ok? Já conheci ele, sei lá, uns 5 anos. Ele me falou assim, poxa, Daniel, eu reencontrei uma menina que eu namorei na minha juventude, quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu falei, pô, legal. E a gente está querendo namorar. Só que ela não tá na igreja ainda. E eu quero trazê-la para a igreja. Aí eu falei, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, a gente traz, a menina começa a frequentar a igreja e depois a gente, né, inicia aí um processo e tal. Eu acompanho vocês aí, faço um acompanhamento de casais, né? A gente faz esse acompanhamento. Aí ele falou, então, eu quero te apresentar a menina e tal. Aí eu falei, é bom para ela conhecer a igreja, a gente da igreja, né, os pastores, para ela se sentir à vontade. Aí ele falou assim, mas tem um negócio, Daniel, ela não é evangélica, mas ela é de uma outra religião. Eu falei, mas não tem problema não. Qual o problema? Só que ela era de religiões assim, que lidam com a parte espiritual, né? Para não dizer muito especificamente, ok? De religiões que têm contato com as entidades, os espíritos, né? Então, eu falei, tá tranquilo, mano, não tem problema nenhum. E é um cara muito simpático, beleza? Então a gente marcou. Não me lembro como é que foi, mas vamos marcar, sei lá, quarta-feira, 3 da tarde, lá na sala. Aí você vem com ela, me apresenta, a gente conversa, vai ser ótimo, vai ser muito tranquilo. Perfeito. E aí chegou o dia. Então chega lá o rapaz com a menina, ele me apresentou, a menina muito gente fina, muito simpática, muito legal, assim, bem comunicativa, né? Uma pessoa alegre, pessoa feliz. Falei, tá tudo ótimo. Aí eu falei com ela, pô, que legal que você tá vindo aí à igreja. Ela falou, então, eu sou de uma outra religião, né? Mas na minha religião, lá tem Jesus também. Então, assim, eu não sou evangélica, mas eu adoro Jesus. Jesus pra mim é tudo, entendeu? Aí eu falei, pô, graças a Deus, que bom. Pô, já ajuda muito, né? Ia ser ruim se você chegasse aqui falando que não gosta de Jesus. Se você gosta, tá, ó, pô, que maravilha, glória a Deus. Aí ela falou, mas o problema é que os evangélicos acham que a minha religião é coisa do mal, entendeu? Que acham que lá é tudo do mal. Ela falou, não é do mal, não. Eu amo Jesus, eu falo sobre Jesus, eu estudo a vida de Jesus. Eu falei, pô, que ótimo, maravilha. Aí fomos conversando. Aí eu falei, poxa, então você quer passar a frequentar aqui a igreja? Ela falou, claro, pô, sim, acho muito legal. Ela falou, pra mim não é mudar muito, porque eu já gosto de Jesus, então se na igreja evangélica adora Jesus, eu tá em casa, porque eu gosto de Jesus também. Aí ela falou, o pessoal evangélico acha que a minha religião é do mal, né? Só que lá tem Jesus, a gente faz as coisas boas, as boas obras e tal. Falei, pô, graças a Deus, que bom, pô, maravilha. Falei, ótimo, menina simpática, gosta de Jesus.
Então parece ser uma boa pessoa aí pro rapaz, né? O rapaz, pô, se Deus quiser, eles vão ser felizes, ela vai ser uma boa mãe e tal. E aí, eu gosto muito de conversar, acho que vocês já perceberam, né? E aí eu perguntei pra ela: você começou a frequentar essa outra religião? É claro que nisso eu acho que eu fui meio conduzido pelo Espírito Santo. E eu falei pra ele: você começou a frequentar essa religião lá porque sua mãe te levou desde criança, sua família também é, ou aconteceu alguma coisa que te fez ir pra lá? Porque eu senti que ela tinha ido lá em busca da solução de algum problema, entendeu? E aí, por isso eu gostaria de entender melhor o histórico familiar, né? Porque uma das coisas muito importantes da gente que faz acompanhamento pastoral é entender o contexto familiar da pessoa, se ela teve problema com o pai, problema com a mãe, porque isso aí acaba no futuro interferindo na relação com o marido também, né? Porque às vezes a mulher projeta no marido que o pai foi para ela, se o pai não foi legal, ela fica com problema de relacionamento. Não é sempre que acontece, mas há uma recorrência nisso, há uma certa regularidade. Então a gente fazendo aquilo que o pessoal chama de anamnese, né? Fazendo uma espécie de anamnese ali, conversando, na boa, tudo tranquilo, até o momento que eu falei com ela. Mas olha só, você começou a frequentar essa religião porque você tinha algum problema, você foi pedir ajuda, ou seus pais frequentam e tal. Ela falou então. Quando ela falou então, eu falei, cara, lá vem coisa, quer ver? O que ela me contou foi o seguinte: desde que eu era muito pequena, eu ficava possuída. Aí eu falei, pô, que estranho isso, né? Aí eu falei, mas assim, desde que eu era muito pequena, que idade mais ou menos? Desde pequenininha, sei lá, 1 ano de idade, um negócio assim, é, sei lá, muito nova que ela falou. Aí eu fiquei imaginando, né? Eu já vi criança assim, bem alterada, né? Mas fiquei imaginando a criança de 1 ano possuída, né? Como é? Não consegui nem imaginar. E ela foi descrevendo, né, a história pra mim, né? Imagina assim uma conversa super tranquila e aí o negócio foi ficando nessa hora se fosse um roteiro de um filme era o plot point 1, né? A parada mudou da água pro vinho. Eu tava, que legal, que maravilha, pô, esse casal vai ser abençoado e tal, que maravilha. De repente eu já falei, lá vem pepino aí, lá vem abacaxi pra eu descascar, meu Deus. Aí ela falou assim, não, desde que eu era bem pequena eu ficava endemoniada. Eu falei, mas endemoniada como? Você ficar gritando e tal? Ela entre outras coisas. Ela falou assim, eu ficava no berço toda empenada, né? Que a mãe e os pais contam, né? Ela ficava toda empenada no berço, assim. E a situação era tão estranha que ela falou que ninguém tinha coragem de dormir no quarto com ela. Ninguém ficava no quarto com ela no berço ali, porque a menina ficava toda torta. Eu não sei se vocês já viram, né? Essas coisas que a gente vê nesses filmes, assim, da pessoa ficar toda empenada, isso acontece, tá? A gente vai ter uma história aqui que foi nesse sentido, acho que foi tipo a segunda história mais sinistra. Que olha só as nossas próximas histórias. O demônio na hora do rush, o desmaio diabólico, a mulher que virou serpente. Essa aqui foi sinistra. Foi um negócio. Isso foi grotesco também. Essa história vai ser uma das mais. Inclusive, eu vou trocar essa história de lugar, porque essas histórias assim eu gosto de contar na sexta-feira, que é um dia que a galera tá mais empolgada aí de ouvir história. Então, essa história tá agendada para uma quarta-feira, eu vou trocar e vou botar ela numa sexta-feira. Então, eu deixei essa melhor história para hoje, porque parece que sexta-feira a galera tá com menos pressa para ouvir as coisas. Então, vamos lá. Pô, galera, imagina, né? Eu sou o pastor, eu que vou ter que segurar a bronca se der zebra. Então eu já tava me preparando mentalmente, psicologicamente e espiritualmente. Falei, cara, a chance de dar uma zebra federal aqui é gigante, ok? Quando ela começou a falar isso, eu falei, ferrou, vai rolar um fight aqui total. Aí beleza, comecei a pedir misericórdia a Deus, pedir perdão pelos meus pecados, comecei a pedir orientação para Deus e tal, por piriri pororó e tal. E ela foi falando. Então, eu tinha esse problema. E minha mãe me levou em vários lugares para tirar isso de mim. Mas em nenhum lugar funcionou, ok? Em nenhum lugar funcionou. Ninguém conseguia tirar esse negócio. A minha mãe me levava criança nos lugares e os líderes lá falavam assim,
Não, tira essa menina daqui porque a gente não consegue mexer com isso não. Isso aí é coisa brava. Tira, tira. Me desculpa, eu não vou poder ajudar. Por favor, você não é bem-vinda aqui. Era nesse nível. Era nesse nível. Ok? Negócio assim, sinistro. Quando ela falou isso, contando essas histórias, eu me lembrei de um programa que passava na Discovery Channel chamado Supernatural. Vocês lembram disso? Não é o Supernatural a série, não. Era um programa da Discovery Channel que contava essas histórias, tudo baseado em fatos reais ali. Era um negócio assim, Supernatural, um negócio desse. E aí, eu me lembro de um episódio que eu vi, cara, que eu fiquei grilado. Uma mulher tinha, nos Estados Unidos, eles tinham uma casa, e nessa casa acontecia umas coisas sinistras no porão. Tipo, eles achavam que tinha um espírito que habitava no porão da casa. E ninguém tinha coragem de ir no porão. E aí eles procuraram, isso não tinha internet ainda, acho que era anos 80, eles procuraram na lista telefônica em algum exorcista. E aí eles encontraram o telefone de uma mulher que fazia, sei lá, exorcismo e tal. E aí a mulher chegou lá na casa e falou, opa, tudo bem, vim aqui, né, vocês me ligaram, me contrataram para fazer o exorcismo da casa, tipo o casal Warren, né? Vocês me contrataram para vir aqui, né, purificar a casa e tal. Então, como é que é? Eles falaram, ó, o negócio fica lá embaixo no porão. Vai lá. Ah, vocês não vão lá não? Não, de jeito nenhum. Aí a mulher desceu no porão. Quando ela desceu no porão, ela voltou com o olho desse tamanho assim, ó, e falou, me desculpa, eu não vou poder ajudar vocês não. Aí elas falaram, mas por que você não vai poder ajudar? Nós estamos precisando de ajuda. Ela falou, não vou poder ajudar não, vou poder ajudar não. Aí ela falou, por quê? Aí ela falou, eu cheguei lá, tava escrito o nome no chão lá, um nome, sei lá qual nome, né? Sarah. Aí eles falaram, e quem é Sarah? Aí a exorcista falou, Sarah é o nome da minha filha. Ou seja, o demônio que morava ali no porão já falou, se mexer comigo, eu mexo com a tua filha. A mulher não é boba? O que ela fez? Ó, deu linha na pipa, entendeu? Tipo, o que o demônio fez? Falou, vai querer brigar comigo? Se mexer comigo, eu pego tua filha. Botou o nome da filha escrito no chão. Tava escrito no chão a parada. A mulher, ó. E era isso que acontecia com essa menina, quando ela era criança. A mãe levava ela para os lugares, as benzedeiras, sei lá, um monte de lugar, vários lugares diferentes. Levava ela e os caras falavam, não, a gente não mexe com isso não, isso aí é coisa brava. Até o dia que ela falou, até o dia que um cara aceitou fazer o serviço. Aí eu falei, caraca, se esse cara aceitou é porque o cara era cascudo, né? E aí o que aconteceu? Ela disse que era uma... Nesse momento é difícil porque tem algumas histórias que são parecidas, mas o que eu me lembro que ela me contou era que era uma parada, era tipo uma parada secreta dentro de uma religião, entendeu? E ela chegou nesse cara, ela falou até o nome da entidade que o cara servia. Eu não me lembro exatamente qual era e também não vou falar pra ficar dando moral pra essas coisas. Mas ela falou que era uma parada toda escura assim, tipo uma sala, um quarto redondo e o cara ficava sentado no chão no meio. E ela falou que esse cara que servia uma entidade cascudaça lá conseguiu resolver o problema dela. E depois disso, eu acho que isso aí ela já tinha uns 14 anos, um negócio assim. Então ela falou que dos 14 anos até aquele momento que a gente conversou, eu acho que ela devia ter uns 40 anos, mais ou menos, tá? Dos 14 anos aos 40 anos, ela nunca mais tinha tido esse problema. Nunca mais. Aí ela, graças a Deus, sei que. Sabe o que eu pensei? Falei, ferrou, meu irmão. Ferrou. Sabe por quê? Como eu sei como é que isso funciona, sabe o que aconteceu? Aquele negócio que tava nela, que já era pesado, ficou pior ainda, porque entrou um pior. É assim que a parada funciona. Entenderam? É assim que a parada funciona. Aí Jesus fala o que na Bíblia? Quando o espírito sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta. E ele voltando para a sua antiga casa, se ela estiver vazia, ele vem e chama outros 7 espíritos piores do que ele
E o segundo estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Eu falei, putz. Ela falou assim, graças a Deus, depois que eu fui nesse cara sinistro lá, o cara era bruxo mesmo, bruxão. Aí resolveu. E ela tava convicta que tinha resolvido. E eu falei, meu Deus. Se a parada já empenava a menina criança, piorou 1000 vezes. Eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer aqui nesse negócio hoje? Hoje vai ser poltergeist aqui na parada, meu Deus. E todo mundo feliz, E eu assim, meu Deus. Deus me dá força. Socorro. Pô, Senhor, só bota abacaxi pra mim, Deus. Beleza. Aí eu falei, pô, tá ótimo, né? Graças a Deus, né? Pô, graças a Deus e tal. Aí eu falei, aí ela contou a história, aí resolveu. Aí depois disso, ela falou, depois disso, como eu frequentei vários desses lugares, eu comecei a frequentar lá, um lugar lá, essa religião. Aí eu falei, beleza, que bom, graças a Deus, aleluia. Desespero, eu já pedindo misericórdia para Deus, né? Eu sabia o tamanho da bronca. E era bronca brava, né? Porque é quando a pessoa tem um negócio que você leva em vários lugares e todo mundo fala assim, não dá, tira daqui que eu não quero resolver, não quero mexer com isso, é porque a parada é brava. E aí vem um troço mais bravo ainda que entrou por cima. Aí eu falei, puxa vida, logo eu, né? Virei para-raio aqui do abacaxi. Aí eu tinha, obviamente que eu tinha que orar por essa menina, né? Pra poder ajudá-la, né? Não posso deixar ela ir embora enganada, achar que tá tudo bem. Porque eu sabia espiritualmente, pela minha experiência, pela Bíblia, que não tava muito bem. Não tava nada bem, a parada tava sinistra. Porque dos 14 anos até os 40, o fortão entrou nela e dominou a parada. E falou pros que ficavam dando piti, ficar quieto. Ele dominou e falou, trato é trato. Me entregaram uma parada, me deram um presente para eu resolver, eu resolvi, mas tô morando aqui. Beleza. E aí eu falei com ela, você já frequentou algum culto aqui da igreja e tal? Tá começando a vir à igreja? Sim. Aí ela falou, eu perguntei pra ela, você vai querer começar a frequentar a igreja aqui? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, você chegou a aceitar Jesus na igreja? Aí ela fala, sim, mas eu sou serva de Jesus, Jesus é o meu Deus, eu sigo Jesus, é meu mestre. Acho que ela não falou Deus não, mas ela falou, Jesus é meu mestre, sim. Não tem problema, ela falou assim, não tem problema nenhum, pastor, em aceitar Jesus, eu aceito Jesus todo dia na minha vida. Falei, ótimo, pô, tá tudo perfeito, então, glória a Deus. E eu sabendo que ia dar zebra, E a gente sabe pela Bíblia que a Bíblia fala assim, provai os espíritos para ver se eles realmente procedem de Deus. A Bíblia fala isso. E a Bíblia diz que o espírito que vem de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e está assentado à destra de Deus. O Espírito que vem de Deus, ele confessa isso, ok? Quando é o Espírito Santo, ele confessa isso. Então, esse é o test drive que eu uso nas pessoas. Eu falo assim, você já aceitou Jesus? Já. Falei, você se importa de a gente fazer essa oração de novo? Só que eu faço diferente, né? Eu não faço você aceita Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Não é isso. Não é isso. Eu falo, repita comigo. Eu já me preparei, meu irmão. O cara lá que queria namorar a menina tava felizão. Pô, que legal. A menina vai entrar pra igreja agora, a gente vai ser todo mundo feliz. Eu não falei nada, era só eu com Deus. Eu falando, é agora, meu irmão. Ó o polter... é uma pena essas coisas não terem sido filmadas, entendeu? É claro que expõe a pessoa e tal. Mas pra você teria que ver isso, pra você ver que o sobrenatural é real. Não foi filmado, mas eu vi e o cara viu. A menina não viu porque ela apagou. Entendeu? Ela apagou, a pessoa perde a consciência. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Eu estava longe dela, a gente estava numa sala, eu, ela e o pretendente a namorado, tá? Eu estava longe deles e eu falei, repete essa oração comigo. Aí ela falou falou o nome dela. Peço perdão a Deus pelos meus pecados, tá? Aí ela assim com a mão meio assim, eu falei, não, deixa o braço solto. Fica à vontade, fica tranquilo. Aí ela ainda virou pra mim e falou, pastor, você tá achando que você vai orar por mim e eu vou ficar possuída, né? Eu não fico possuída, não vai acontecer nada, porque eu amo Jesus. Ela ainda mandou essa. E eu dei uma zoada nela depois, ok? Ela meio que me deu uma afrontada. Ela falou, olha só,
Pode orar à vontade, pastor. Pode orar o que você quiser e não vai acontecer nada. Nunca mais aconteceu. Desde os 14 anos que nunca mais acontece nada comigo. Esse problema está resolvido. Eu falei, tá ótimo, vamos só dar uma escaneada aqui para ver se tá tudo certinho mesmo. Vamos passar o scanner aí rapidinho. Pode passar o scanner que você quiser. Eu falei, ótimo, tomara que não aconteça nada, aleluia. Ela falou isso. Aí, começamos. Repete aí então. Aí ela falou, peço perdão pelos meus pecados, declaro que Jesus é o meu único e exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Peço a Deus, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. Até aí tudo tranquilo. Aí eu falei, aí ela, amém. Eu falei, não, pera ainda, tem mais coisa, continua aí. Olha só, continua. E eu declaro que eu creio, e ela repetindo, eu declaro que eu creio que Jesus veio em carne. Na hora que eu falei isso, pessoal, ela tava com a mão assim, né? Ela tava, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ela tava em pé. A mão dela começou a ir para trás. Entendeu? A mão, os braços dela começaram a ir para trás. E ela começou a empenar para frente. E a mão dela atrás começou a ficar assim, ó. Entendeu? Aí eu falei para ela, tá tudo bem aí? Ela falou, não, tá tudo bem. Aí eu interrompi a oração. Eu falei, tá tudo bem contigo? Ela falou, não, tá tudo bem. Só tô me sentindo um pouquinho estranha. Aí eu falei, posso continuar? Vamos continuar? Ela falou, vamos continuar. Vamos continuar. A menina era uma menina determinada, corajosa, entendeu? Era uma menina focada. Ela não gostava de ficar para trás, não. Ela queria superar o negócio. Na hora que a gente entrou nessa parte, eu declaro que eu creio que Cristo veio em carne, morreu na cruz, mas quando chegou nessa parte, mas ressuscitou o terceiro dia, ela já estava já assim, ó. Com a mão assim, ó. Mas ressuscitou o terceiro dia. Eu falei para ela, continua, fala até o final. Mas ressuscitou o terceiro dia. Eu falei, está sentada desta, ela está sentada lá. Aí o negócio pegou. Entendeu? Aí pegou, mano. Aí a parada entrou. Aí veio para fora. O bicho que estava escondido ali veio para fora, meu irmão. Aí foi sinistro. Aí você imagina a cara do maluco que tava querendo namorar com ela. Foi bravo. Aí ela já falou um monte de coisa. Eu não vou repetir aqui, mas falou um monte de coisa de vou fazer. Se mexer comigo já era. Eu odeio você. Eu odeio essa igreja. Eu odeio Jesus. Você não sabe com o que você tá. Tipo assim, você não sabe o que você tá mexendo. Aí eu falei, primeiro, cala a boca que eu não te perguntei nada. Segundo, você fica quieto aí. Mão pra trás e vai saindo que eu tô com pressa. Sai que eu tô com pressa. E o negócio... Foi difícil, meu irmão. Foi difícil. E a parada lá, eu peguei a espada do Espírito, dei espadada no demônio. Eu falei, eu te rasgo agora pelo poder do sangue de Jesus. Foi sinistro. Foi nível exorcista total. Exorcismo de Emily Rose. Tá certo? A maior luta espiritual. E o negócio, não, eu não quero, ela é minha, eu não vou sair, ela é minha, eu tenho autorização pra estar aqui, não sei o que. Eu falei, sai agora, senão é pior pra você, você vai sofrer mais, vai saindo. Em nome de Jesus, eu declaro, maldição sem causa não prospera, quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar. Ela confessou o nome do Senhor Jesus, ela é de Jesus agora, sai. Aí de repente aí ela voltou. A menina tava toda maquiadazinha, toda bonitinha, voltou toda descabelada, voltou toda alterada. E ela falou assim, que isso? O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Eu falei, poxa, você falou que a gente podia orar tranquilo, que não ia acontecer nada? Entendeu? Como é que é isso aí? Ela, eu não sei, cara, o que aconteceu? Aí eu expliquei pra ela, não sabia o que tinha acontecido. Perde a consciência. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela, sei lá, eu comecei a me sentir mal, depois eu apaguei. Aí eu falei, pô, deu zebra aí. Você falou que não dava zebra? Ela, pô, desde 14 anos que não acontecia isso comigo. Eu falei, mas o negócio não saiu não, tá aí ainda. Aí ela falou, puxa vida, e agora? Aí eu sempre faço isso. Eu falei, olha só, você tá se sentindo bem?
Faz assim, eu sempre falo, faz assim com o ombro, ó. Tá sentindo peso no ombro? Aí ela meio assim, meio encurvada ainda. Pô, tô sentindo peso, hein? Tô sentindo meio enjoada, tô sentindo um enjoo e tal. Aí eu falei, então ainda a parada ainda tá aí. Vamos orar de novo para sair de vez? Aí ela falou, vamos orar de novo para sair de vez. Eu falei, você quer Jesus? Você quer firmar com Cristo? Ela falou, claro que eu quero firmar. Então eu falei, então você tem que assumir um compromisso com Cristo hoje aqui, sério, porque o bicho está falando que você é dele. Então você quer ficar com o bicho ou com Jesus? Não, eu quero ficar com Jesus. Eu falei, então vamos de novo. Só que você vai ter que orar até o final, beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos de novo. Aí falou o nome, declaro que Jesus veio em carne, morreu na cruz, ela foi inclinando de novo, morreu na cruz, a mão foi virando, morreu na cruz e tal. Falei, vamos até o final. Morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, mas está sentado à destra de Deus. Aí veio de novo, veio de novo. Falei, pô, você é teimoso, hein? A menina já falou que não quer você, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, eu declaro a palavra de Deus, não sei o que e tal, lá, aquela coisa toda. Aí, de repente, depois de muita luta, muito tempo, coisa mirabolante acontecendo, né? Coisa horrorosa. Aí, pô, saiu. Aí ela voltou, falou, e aí, pastor, o que aconteceu? Eu falei, deu de novo, mas acho que agora saiu. Faz assim com o ombro. Ela aí, agora eu tô levinha. Pô, tô levinha. E aí o enjoo no estômago, saiu? Saiu. E o ombro? Não, saiu, agora saiu, pastor, agora saiu. Aí o maluco que queria namorar com ela, que tava assim, ó. O cara nem me ajudou na oração, o maluco ficou olhando só. Quase falou, meu irmão, ora aí também, cara. Tá difícil fazer o serviço sozinho aqui. Você não é crente aí desde criança? Ora aí, me ajuda aí, pô. Mas não falei nada, não. A bronca veio pra mim e eu tinha que resolver. Aí, eu falei, tá bem? Tô bem. Estica o ombro, esticou o ombro. Falei, tá sentindo leve? Tô me sentindo leve. Glória a Deus. Eu não quero mais saber desses espíritos na minha vida não e tal. Falei, aleluia. Na hora que eu mandei essa, galera, a menina com a maquiagem toda escorrida, toda descabelada, a roupa toda amassada, o maluco vem, abraça ela e me abraça e fala, glória a Deus, pastor, vamos tirar uma selfie. O cara queria tirar selfie com a menina lá toda... Eu falei, que selfie, meu irmão? Pô, a gente tá orando aqui, tu fica só olhando aí igual um bobo agora que o negócio termina, tu quer tirar selfie, cara? A menina tá toda desconfigurada aqui, com a maquiagem toda arrebentada, não vai tirar selfie nenhuma não, rapaz, tá maluco? Que selfie, rapaz? Pô, aproveitei pra dar uma bronca nele. Falei, porra, eu precisando da maior ajuda aqui, agora você quer tirar selfie com o demônio aqui, porra? Que selfie nada, meu irmão. Vamos tirar selfie nenhuma não, a menina tá toda torta aí, pô, toda descabelada, tá com a maquiagem toda errada, ok? Galera, então, assim, foi legal esse final porque a gente riu pra caramba, né? Agora, todo mundo quer saber como é que ficou. Pessoal, eles casaram, eles continuaram namorando, casaram, mas eles tiveram, assim, um afastamento. Eu não sei como é que tá hoje, eu preciso saber, me informar. O cara queria ficar 24 horas dentro da igreja, entendeu? Tudo que o cara fazia era igreja. O cara ia pra igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a menina falou, pô, cara, às vezes eu quero ir pra praia, às vezes eu quero ir no cinema, às vezes eu quero fazer outra coisa e tal. A Luciana tá perguntando, o demônio saiu e foi pra onde? Pessoal, a Bíblia diz, na palavra de Cristo, Cristo diz, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai para lugares áridos, ok? Desérticos. Isso é algo no mundo espiritual. Pode ser no abismo, é uma espécie de prisão espiritual. Ele fica numa prisão espiritual. E é um lugar tão sinistro que os próprios demônios têm medo de ir para esse lugar. Tá certo? Eles não querem ir para esse lugar. É um lugar sinistro. Até o demônio tem medo. Só que aí o que acontece é que parece que depois de um tempo ele ganha uma condicional, ele pode sair, ele volta. Então, Jesus fala, o espírito imundo quando sai de um homem, ele vai para lugares áridos. Não encontrando repouso, ele volta para a sua antiga casa. E se ele encontra a sua casa adornada, porém vazia, ele chama outros 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então, o que o espírito faz? Ele sai, ele vai para lugares áridos, desérticos, para o poço do abismo, e quando ele é liberado, ele volta.
para ver se a pessoa está com Deus ou não. Se a pessoa está com Deus morando dentro dela, o Espírito Santo, ele volta e sai fora, ele não consegue entrar. Agora, se a pessoa não botou Deus no lugar e a casa está vazia, ele chama mais 7 para agora ele não sair fácil, ok? Então, essa que é a dinâmica do mundo espiritual, tá bom? Essa que é a dinâmica do mundo espiritual. E terminou assim, pessoal. A menina ficou bem, ele ficou bem também, eu acho, mas até a última vez que eu conversei com eles, infelizmente eles não estavam juntos mais, porque o cara era só igreja, 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 e meio que sufocou a menina, tá bom? O argumento dela era esse, tá? Agora, mas parece que apesar disso a menina continuou na igreja e tal, ficou firme na igreja, tá bom? Então, essa foi a história. Foi uma história muito interessante, né? Foi uma cena muito sinistra, muito feia, muito pesada. Foram faladas muitas coisas grotescas, né? O demônio falou coisas pesadíssimas, assim. Mas, assim, a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar. A Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. A Bíblia diz que o Espírito de Deus acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E a Bíblia também diz que nós recebemos de Deus poder para expulsar demônios, curar os enfermos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ok? Então, assim, essas coisas do mal geram medo? Geram, mas o medo de verdade, sabe que quando acontece? É o medo que os demônios têm quando a presença de Deus chega, ok? Quando a presença de Deus chega de verdade, os demônios ficam em pânico, eles ficam morrendo de medo. Você pode ver na Bíblia, quando Jesus chega, os demônios, Senhor, vieste nos julgar antes da hora, por favor, não faça isso conosco, por favor, não está na hora ainda, não faça isso e tal. Entenderam? E você também vê uma pessoa que está possuída, quando a presença de Deus mesmo, ela se manifesta, o espírito fica desesperado. E quando ele percebe que ele vai sair, a estratégia que ele usa para tentar impedir que ele seja retirado é amedrontar a pessoa, entendeu? Então é aquela história que eu falei para vocês do espírito lá no porão que botou o nome, né? Botou o nome da mulher. O que ele faz? O espírito do mal, quando ele vê Deus chegando de verdade, a luz de verdade, ele fala assim, pô, vou colocar medo. Ó, se mexer comigo, eu mexo com não sei quem. Se fizer isso, eu faço aquilo. E por aí vai. Então, é assim que acontece. Ele tenta botar o medo, mas quem sente medo mesmo de verdade são eles, quando a presença de Deus de verdade se manifesta, ok? E a Grace está falando, professor, por que esse espírito se manifesta tanto em ambientes hospitalares? Então, ambiente hospitalar é um ambiente que a pessoa às vezes fica ali, está enferma, né? E às vezes a pessoa está enferma, o que acontece? A pessoa está enferma, ela está enfraquecida. Se a pessoa está enfraquecida, é a hora que o mal tenta pegar, né? Porque o mal é o leão que está ao derredor. Como é que o leão caça? O leão caça, ou a leoa que caça, ele pega sempre um animal mais enfraquecido, um animal que está meio fraquinho, que está meio manco e tal. Então o ambiente hospitalar tem muito isso. Tem muita gente que mexe com magia também nesses ambientes. Então é um ambiente espiritualmente pesado também, o ambiente hospitalar. Porque tem muitas pessoas do mal que vão ali designadas já para fazer valer a sua vontade, ok? A Bernard, o pessoal falando, procura essa menina, por favor. Pessoal, eu de vez em quando sempre mando mensagem para essas pessoas, né, que eu acompanhei, então eu tenho certeza que tá tudo bem, tá certo? Então, mas eu vou mandar mensagem e vou dar notícias para vocês. Eu tenho certeza que está tudo tranquilo. Por quê? Sabe por quê que eu tenho certeza que está tudo tranquilo? Por causa da determinação dela de viver com Deus, ok? A grande questão é isso. O demônio ele só se instala quando a pessoa tem dúvida no seu coração se quer ficar com Deus ou se não quer. Mas essa menina era uma menina determinada, focada. E ela falou, todas as vezes que eu conversei com ela, ela falou, Daniel, eu quero Jesus. Eu quero Deus. Eu não quero essas coisas na minha vida. Eu quero Deus, eu quero bem. O que precisar fazer para estar bem com Deus, eu vou fazer. Então isso aí me dá uma tranquilidade muito grande. Que foi a mesma postura que eu vi numa outra história que eu vou contar para vocês, e que é a história, acho que é a comerciante possuída, ok?
A comerciante possuída, pessoal, ela estava possuída, mas eu vi nela uma vontade de servir a Deus que eu falei, caraca, você já destruiu o demônio na sua vida, eu só vou dar o peteleco. Porque ela falou, eu quero Deus, Deus é o meu Senhor, eu não aceito isso na minha vida, eu quero viver o melhor de Deus pra minha vida e tal. Eu falei, caraca, esse demônio já tá derrotado já. Essa postura sua é a postura da vitória, aleluia. E só que aí na hora que eu orei foi sinistro. Eu vou deixar essa história para depois aí. Foi um negócio. A história da comerciante possuída foi tão sinistra porque foi já de madrugada já. E eu voltei para casa depois dirigindo de carro sozinho. Cara, eu senti uma opressão terrível. Falei, caraca, eu tô sentindo medo, caralho. É raro eu sentir medo dessas coisas, né? Então, eu senti medo esse dia, mas eu falei, eu repreendo esse medo em nome de Jesus. Fiquei com a sensação assim que será que alguém ia querer me assaltar, que eu ia bater com um carro, um negócio muito sinistro. Mas graças a Deus deu tudo certo, ok, pessoal? Então, são várias histórias que foram edificantes para a vida dessas pessoas, foram histórias que foram edificantes para a minha vida, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, são histórias que hoje estão sendo edificantes para vocês que estão ouvindo. E é por isso que a Bíblia fala muito sobre o testemunho, para a gente testemunhar da fé. Isso aí é o quê? Isso é um testemunho de uma libertação, né? Um testemunho de Deus vencendo o mal, da luz vencendo as trevas, pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pessoal perguntando se o demônio pode visitar em sonho. Pô, com certeza, né? Daniel, os demônios trabalham meia-noite até as 4 da manhã. Então, tem um rodízio, né? Tem uma escala. Depois de meia-noite troca a escala, né? Então existe isso também, ok? Então, Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. Receba o poder de Deus nessa sexta-feira para desfazer as obras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus e para isso se manifestou você e eu, porque nós também, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também somos filhos de Deus, ok? Muito obrigado a todos aí, nos ajudem a divulgar esse trabalho, porque é um trabalho evangelístico. E é isso, pessoal, excelente fim de semana. Fica aí o convite para vocês fazerem a pré-inscrição no nosso curso, né? O link vai estar aí para vocês no chat e vai ser uma experiência muito legal, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abração, galera. Obrigado pela audiência. Valeu!